muito obrigado, Senhor, por mais esse momento. Senhor, fala com nós através da Tua Palavra, toca os nossos corações. Ó Senhor, queremos avançar. Ó, queremos conhecer a Tua vontade, conhecer o Teu plano. Ó, cumprir a Tua vontade aqui na terra. Senhor Jesus, muito obrigado por toda essa palavra que temos ouvido. Ó, pela essa palavra profética que tem sido nos dado. Senhor Jesus, queremos avançar. Ó Senhor Jesus, aleluia. Senhor Jesus, amém, amados irmãos. Jesus é o Senhor. Prosseguindo a mensagem anterior, né, falada pelo irmão Vinícius Chiacchio, que ele abordou o capítulo 3 desse livro, né, a glória do ministério da nova aliança. Ele falou até a metade desse capítulo aqui, né? O capítulo 3, o título da mensagem é A Única Linha Ministerial, parte 2. O amado irmão Vinícius, ele abordou, né, com relação a esse ministério, essa única linha ministerial, né, que foi dado para nós, né, a partir do Novo Testamento. E Senhor Jesus, a gente viu semana passada com relação ao chamado, né, ao chamado de Paulo para poder, né, servir ao Senhor. Vemos que o Espírito, né, foi dado. Houve dois sopros, né, para começar. Houve dois sopros, né? O primeiro sopro, que foi o fôlego, né, de vida, quando o Senhor formou Adão e Eva, né, quando ele formou Adão do barro, do pó. Ali ele pegou aquele barro, aquele boneco de barro, e soprou nas suas narinas o fôlego de vida, né, e o homem passou a ser alma vivente. E passou-se, né, mais um tempo, e conhecemos toda a história do Antigo Testamento. O homem pecou e Deus teve que vir para nos resgatar, para poder cumprir o seu plano, o seu propósito, dar continuidade à sua vontade. E para isso ele teve que dar o seu Filho aqui na terra, né, por todos nós, todos os homens. E esse homem, esse Filho de Deus que se tornou homem, ele viveu aqui na terra durante 33 anos e meio, morreu, né, ressuscitou, né, foi assunto ao céu e se tornou o Espírito que dá vida. E se apresentou, né, depois dessa ressurreição, se apresentou aos discípulos, né, que estavam em um ambiente fechado, e soprou sobre eles, novamente dizendo, recebei o Espírito Santo. E ali a gente vê o Pentecoste, né, quando o Senhor foi dado como Espírito para a humanidade. Então, no Antigo Testamento, antes da morte e ressurreição do Senhor, né, Deus falava exteriormente, mas agora esse Deus, ele fala interiormente com cada um de nós, porque ele habita no nosso coração. E para dar prosseguimento ao seu propósito, ele falou, né, das suas palavras aos discípulos, e teve que levantar também ali no final Paulo, né, chamado de Saulo de Tarso. E ele era um jovem muito foi ensinado aos pés de Gamaliel, né? Ele era muito fervoroso com relação a todo o seu aprendizado judaico, né? Então ele se tornou um perseguidor da igreja. A gente vê a primeira menção dele lá em Atos capítulo 7, né? Onde fala sobre a morte, quando Estevão foi apedrejado, né? A gente vê ali a partir do versículo 54 até o versículo 60, com relação ao apedrejamento, né, de Estevão. E ali se encontrava, né,
um jovem, dizendo assim, ó, e lançando fora da cidade, o apedrejavam. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, né? E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então a gente vê aí a primeira menção, né, de Saulo, e depois nós vemos a conversão de Saulo no capítulo 9 de Atos, onde ele havia solicitado carta, né, para ir a Damasco, para perseguir a igreja, todos os cristãos, que eles eram identificados pelo invocar o nome do Senhor Jesus. Nós vemos vários versículos aqui que mostram que esses cristãos já tinham a prática de invocar o nome do Senhor, e era a forma que eram identificados os cristãos já naquela época. Senhor Jesus. E Saulo aqui, né, a caminho de Damasco, né, fala no versículo 3: seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Ó Senhor Jesus. Então nós conhecemos essa história onde Saulo acabou ficando cego por causa dessa luz, né? Ele foi levado até Damasco, né? E ali ele encontrou, né? O Senhor mandou Ananias ir ao encontro dele, né, para poder falar com ele, né? Então o Senhor falou assim para Ananias: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito deste homem, quantos males tem feito a estes santos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse, aleluia! Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Ó Senhor Jesus. A história de Paulo na economia de Deus nos encoraja muito, porque mostra uma pessoa que ganhou uma visão, né, ganhou um encargo, mesmo indo para um lado contrário, religioso, cheio de tradições. Após ele ver essa luz e falar, e Deus falar com ele mudou a sua direção, né? Por isso que é muito importante, quando se nós estarmos errados por ignorância, né, o Senhor há de ter misericórdia de nós. Mas no momento que essa luz brilha para nós, nos mostrando a direção, a gente vai prestar contas com relação a tudo o que Deus tem nos mostrado. E Saulo de Tarso, que é Paulo, né, ele foi fiel, né, a essa visão. Ele foi fiel, ele teve íntima comunhão com Deus. E nós vimos toda a história desse avanço do Evangelho, do seu coração de pregar, que no princípio, assim que ele recuperou a vista, ele saiu de imediato pregando o Evangelho em todos os lugares, levantando muita confusão, muitas perseguições, né? Mas vemos também as pessoas que cooperaram, que ganharam essa visão, também foram perseguidas, tiveram sofrimento. Então esse caminho que nós estamos seguindo
é um caminho como é falado pelo próprio Deus aqui para Ananias, né? Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Né? Esse caminho ele é árduo, mas ele tem um galardão, ele tem uma promessa, ele tem algo maravilhoso para nós. Né? E quando ele esteve em Tessalônica, por exemplo, a gente viu que ali houve conversão de muitas pessoas, né? Alguns da sinagoga se uniram a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. E mais uma vez os irmãos encontraram oposição dos judeus. Jason, né, o anfitrião dos apóstolos, foi levado às autoridades. Então, aqui mostra que ele foi levado, a sua casa foi salteada, eles forçaram Jason a sair tentando encontrar esses apóstolos, não encontrando, eles acabaram arrastando Jason e alguns irmãos que estavam com ele, né, perante as autoridades. Eles foram presos e também, logo em seguida, eles foram soltos com o pagamento de uma fiança. Mas aí mostra o coração daqueles que cooperam com o Senhor, né? Cooperando com os discípulos, cooperando com os apóstolos. Depois nós vemos lá em Bereia, Paulo e Silas em Bereia também, né? Paulo sempre avançando aqui, até fala de uma forma, né, no livro, na página 53, que é interessante que por todos os lugares que Paulo passava, ele ia na sinagoga onde se encontravam os judeus, né, para poder explanar, né, toda essa palavra, todo esse conhecimento que ele tinha recebido e poder tentar converter alguns, né, mas sempre ele acabava apanhando. Parece que ele não aprendia, mas o coração dele era tão grande para poder levar esse evangelho adiante, que ele não se importava, mesmo sabendo que ele estaria num meio onde ele poderia apanhar, ser apedrejado, né, ser açoitado, como nós vemos em toda a sua história. Ele passou por todos esses momentos várias vezes, até náufrago, né? Ele também teve. O Senhor Jesus, o sentimento dele era pregar o evangelho em todos os lugares, né? Que possamos também ter esse sentimento. E aí também vemos o coração desesperado de Paulo quando ele chega em Atenas, um lugar que é cheio de idolatria, né? Um lugar que é cheio de pessoas filosóficas, e ele estarrecido, né, com tanta idolatria, tantas imagens, tanta filosofia, né? Ele começa a pregar o evangelho ali também, e Senhor Jesus, e ali havia vários altares, vários lugares para adorar a esses deuses, né, que a Grécia tinha ali em Roma. Porém, alguns ali, né, eu creio que se interessaram pelo que Paulo estava falando e levaram ele para um lugar à parte, né, que esse lugar ele se chama Senhor Jesus, Areópago. Né, eles levaram para um Areópago, que era um outro lugar, né, que eles chamavam este lugar de ao Deus desconhecido. Paulo aproveitou a oportunidade do próprio título do local ali, que se chamava ao Deus desconhecido, né, e começou a falar desse Deus que eles não conheciam, né, que criou os céus e a terra e tudo que subsiste na terra. Ele começou a falar desse Deus que nos dá vida, que nos dá respiração e tudo mais. E muitos creram, né? Ó Senhor Jesus, aqui sempre, em todos esses lugares de difícil acesso, onde a gente menos imagina, não, nesse lugar eu não vou porque ali vai ter muita oposição, ele ia por causa desse evangelho, que ele queria levar a todos os judeus, e também levou aos gentios esse evangelho. E em todos esses lugares ele conseguia, né, convencer alguns, atrair alguns que se juntavam a ele, né? Ó Senhor Jesus,
nós vemos ali em Atos capítulo 17, versículo 24 ao 29, né, que alguns creram e alguns seguiram e se agregaram juntamente com Paulo. Depois nós vemos também, Senhor Jesus, a questão desse, Senhor Jesus, a questão desse, que o coração de Paulo não era tão grande com relação à pregação do Evangelho, e tinha uma visão tão clara com relação ao reino e à economia de Deus, que ele não dava valor às coisas terrenas. E esse também tem que ser o nosso coração, né? A única coisa que nos liga a esse mundo é o nosso corpo físico, material. Porém, quando nós cremos no Senhor Jesus, quando nós, conforme em Romanos capítulo 10, versículo 9 até o 13, né, diz que todo aquele que confessar a Jesus como Senhor, né, será salvo. Todo aquele que crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos será salvo. Quando nós cremos e invocamos esse nome, cremos com o coração e confessamos com a nossa boca, nós recebemos esse Deus no nosso espírito, porque o homem ele foi feito de 3 partes, corpo, alma e espírito. Então o nosso corpo é a parte física, nossa alma, onde contempla nossa mente, vontade e emoção, e nosso espírito é o espírito humano, onde Deus fez para poder mesclar-se ao nosso espírito. Quando o homem não recebe esse espírito, ele tem um espírito amortecido que não serve para nada, mas a partir de quando ele crê, invoca e recebe, o seu espírito é avivado, ele se torna um com Deus ali nesse momento, ele mescla e ali começa o seu trabalhar, ele começa a trabalhar do nosso espírito de dentro para fora, saturando a nossa mente e a nossa vontade e a nossa emoção, com o objetivo de nos santificar para poder nos levar à sua glória. Senhor Jesus, então, visando a questão que a única coisa que nos liga a esse mundo é nosso corpo físico, material, que um dia vai virar pó novamente, caso o nosso Deus não nos arrebate antes, a sua volta, ele não venha antes para nos arrebatar, nós precisamos ter o nosso coração para investir nas coisas do reino, porque todas as coisas materiais, todas as coisas terrenas desse mundo tridimensional, elas vão evaporar. Porém, quando nós aplicamos o nosso coração nas coisas espirituais que são eternas, elas permanecem. Então, quero encorajar os irmãos a poderem aplicar o que Deus te deu, hoje, seja trabalho, seja família, seja salário, investir tudo, aplicar no Senhor, nas coisas do reino, que ali elas terão um valor eterno, vão permanecer para a eternidade, conforme nós conhecemos o versículo que diz, Senhor Jesus, fala que, Senhor Jesus, que todas as coisas vão perecer, porém a gente precisa estar no Senhor, Senhor Jesus. E ali em Éfeso, foi prosseguindo, irmãos, falando dessa viagem de Paulo pelas cidades, pelas igrejas, foi encontrado também em Antioquia, um servo, um cristão, que se chamava Apolo, porém ele só conhecia o batismo, de João Batista, ele não conhecia nada além disso. Porém, ali pegou-se Áquila e Priscila, que tinham sido aperfeiçoados por Paulo, eles pegaram Apolo, que ele era muito eloquente, ele tinha muito poder nas suas palavras, e aperfeiçoaram e mostraram algo mais, com relação à ressurreição de Jesus Cristo, o batismo do Senhor. Então ele continuou o seu ministério. Senhor Jesus. Porém, a igreja ela era muito apegada
a filosofias. Então a igreja se identificou com Apolo, né? Mas aí é muito importante ver que não é por esforço humano, não é por conhecimento, mas é pelo amor do Senhor, pela simplicidade que nós temos que avançar, né? Que não é a eloquência humana que vai nos converter, que não é a eloquência humana que Deus quer usar, mas Ele quer usar o seu poder em nós. Jesus é o nosso Senhor, Senhor Jesus. E esse aperfeiçoamento, né, prosseguindo, aqui a gente vê que Paulo, ele, na sua terceira viagem, ele esteve na sua terceira viagem missionária, Senhor Jesus, ele foi para um lugar chamado Tirano, né, ainda em Éfeso, e ali ele permaneceu, né, durante um tempo, e aperfeiçoou, né, aperfeiçoou os irmãos. E esse lugar, né, esse aperfeiçoamento, hoje nós também temos. É a vida da igreja, né, em primeiro lugar, mas quem quiser ter um aperfeiçoamento mais profundo, mais direto, mais constante, né, hoje nós temos à disposição de todos os irmãos o CEAP, né, que é o Centro de Aperfeiçoamento para a Propagação do Evangelho, que nos ajuda a nos tornar líderes para poder levar esse Evangelho adiante e levantar igrejas. E como exemplo desse aperfeiçoamento que foi dado na escola de Tirano, né, ali se levantou uma pessoa que se chamava Epáfras. E esse irmão Epáfras, né, convertido e aperfeiçoado por Paulo, ele levantou uma igreja, né, a igreja em Colossos. Nós vemos também no versículo, ó Senhor Jesus, em Colossenses capítulo, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, em Colossenses capítulo 4, versículo 12, né, ele mostra aqui, 12 ao 13, que assim, saúda-vos Epáfras, que dentre vós, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho de que muitos se preocupam por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Nesse trecho, nós podemos perceber que ele levantou pelo menos 3 igrejas, né? Que ali se encontra Colossos, Laodiceia e Hierápolis. Então, também vemos essa caminhada, né, de Paulo, que, Senhor Jesus, os sofrimentos que ele passa, e em momentos que ele foi apedrejado, preso, o Senhor sempre levantava algo para poder retirar ele desse sofrimento ali, né, para que ele pudesse continuar pregando o Evangelho. Né? Quando, chegando em Corinto, né, muitas pessoas, com muitos relatos negativos aconteceram, muitos problemas na igreja aconteceu, né, e muitas coisas da obra ali em Éfeso, né, que também não estava andando bem, né, chegando a Corinto, ele queria partir de barco para Éfeso, né, Paulo. Entretanto, os judeus haviam preparado uma emboscada para prendê-lo e matá-lo. Isso está em Atos capítulo 20, versículo 1 ao 3. O apóstolo teve de fazer o trajeto por terra, retomando para Macedônia, até que chegou a Mileto, onde reuniu os presbíteros de Éfeso. Ó Senhor Jesus, né? Ali nesse momento também causou muito tumulto, né? E o Senhor teve que levantar ali um comandante que se chamava Lísias, né, para poupar a sua vida, né, que a gente pode ver em Atos 21, né, do 17 ao 40. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, e
Ó Senhor Jesus. E nós vemos que Paulo, ele foi preso, né? Foi preso uma vez e foi, por causa que demorou muito tempo para ser julgado, ele solicitou para ser julgado por César, né? Nesse momento ele conseguiu ficar em cárcere privado, e conseguiu alugar uma residência, e ali ele escreveu várias cartas, né? Se dedicou a escrever carta às igrejas, que nós sabemos que é Colossenses, Efésios, Filipenses e Filemon. Senhor Jesus, e após esse momento que ele foi preso, escreveu essas cartas, teve um momento que ele foi aguardando a sentença, né? Temporariamente ele foi solto e dedicou esse tempo para visitar algumas igrejas. Novamente ele foi preso, né? Mais adiante, e ali ele sentiu que seria martirizado, mas ainda deu tempo de escrever mais a carta a Timóteo, né? A sua segunda epístola a Timóteo, né? Já prevendo o seu martírio. Porém, com o martírio de Paulo, o Senhor não parou ali, né? Porque o seu evangelho nunca para, o Espírito nunca para de avançar. O Senhor levantou ali nesse momento João, né? Depois de 2 anos ali, né? O Senhor levantou João, né? E João, ele levou adiante esse evangelho, esse ministério, né? Que nós estamos falando do ministério do Espírito, né? Então ali para João ficou muito claro com relação a que esse evangelho ele não pode ter base em simplesmente conhecimento, porque isso acaba levando ao orgulho, né? Mas esse conhecimento da palavra ele não pode ser teórico, porém ele tem que ser mesclado com o amor, com o Espírito. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, aqui é falado, por exemplo, né? Porque João ele foi levado preso, né? E foi enviado para a ilha de Patmos, e ali ele permaneceu durante 4 anos. Nesses 4 anos que ele permaneceu isolado na ilha de Patmos, Deus teve como revelar muitas coisas para ele, que estão escritas agora no livro de Apocalipse. E Éfeso mostra que teve uma queda, né? Que diz assim, né? Em Apocalipse capítulo 2, versículo 4 diz: tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Então aí mostra que Éfeso, né? Tinha amor, mas acabou perdendo essa simplicidade, né? Se dedicando simplesmente ao conhecimento, e ali houve essa queixa, né? Para a igreja. Então o que o apóstolo João fez? Ele conduziu os irmãos a voltar ao primeiro amor. Oh Senhor Jesus, precisamos voltar ao primeiro amor. Então aqui, Senhor Jesus, eu quero só ler esse trecho para os irmãos aqui, que fala o seguinte, que não podemos precisamos adentrar na esfera de praticar o amor, a qual o amor edifica, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica, né? De acordo com 2 Coríntios 3, versículo 6. Então a gente pode afirmar que pela experiência, né, a busca por apenas o mero conhecimento bíblico, ele gera disputa, ele gera ego, orgulho entre os filhos de Deus. Por isso nós precisamos nos achegar ao Espírito, nos achegar à palavra com amor, onde não há essa disputa por autoridade, por hierarquia, mas o Espírito ele direciona a igreja. Oh Senhor Jesus, aleluia, Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, avançando mais um pouquinho, Senhor Jesus, vemos que mais adiante, né, Pedro questiona ao Senhor, em certo momento, perguntando: e quanto a este?
né? E Jesus responde para ele: e quanto a este, se eu quero que ele permaneça até que eu volte, que te importa? Até que eu venha, que te importa? E eles entenderam que João, ele não ia morrer, né? Mas aqui ele estava se referindo ao ministério de João, que era um ministério de espírito e vida, né? Esse ministério ele vai permanecer até a volta do Senhor, né? É nesse ministério que nós nos engajamos, é nesse ministério que nós nos encontramos, e é nesse ministério que nós pregamos o Evangelho para as pessoas, levando espírito para as pessoas, levando vida, levando amor para as pessoas, até a volta do Senhor. Senhor Jesus. Então, irmãos, eu queria encorajar, né, que esse ministério, né, da nova aliança, que é o ministério do Espírito da vida, que possa reger as nossas vidas, né? Esse ministério do Espírito da vida, esse ministério dessa nova aliança que tem que reger nossa vida, que dá sentido para o nosso ser, né? Então, para concluir, amados irmãos, eu quero só passar aqui esse último parágrafo que mostra o seguinte, a conclusão do capítulo 3, que a nossa fé remonta a Abraão e nossa linha ministerial vem do dia de Pentecoste, vem em que a igreja foi gerada, no dia em que a igreja foi gerada. Não priorizamos nossos próprios interesses, mas sim o que promove o ministério da nova aliança, pois assim foi a vontade de Deus, pois assim a vontade de Deus será executada. Deus se agradará de nós e nos galardoará, introduzindo-nos em seu reino milenar quando Ele voltar. Sejamos fiéis a esse ministério e permaneçamos inabaláveis, como um exército engajado e promovendo e comprometido com a obra do Senhor. Ó Senhor Jesus. Amados irmãos, então com todo esse testemunho do apóstolo Paulo, tudo que ele passou e depois a sequência onde João também passou, nós precisamos saber que o Senhor nos chamou, né, para que a gente possa levar esse evangelho adiante. E quanto mais nós pregarmos esse evangelho em todos os lugares, assim como Paulo fazia, sem temor, né, sem medo, indo nas sinagogas, indo nos lugares que a gente menos gostaria de ir, porque ali saberia que poderia ter problemas, ele pregava o evangelho, que nós também tenhamos tal coragem, sabendo que o Senhor está conosco, sabendo que o Senhor vai nos dar tal galardão. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, amém. Jesus é o nosso Senhor.